Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fixemos os nossos olhos no Senhor. Olá, meu nome é Luciano Peixoto, sou maestro, professor de música, catequista e pertenço ao apostolado do Café Católico. Neste quarto podcast do Café Católico Expresso, estamos trabalhando, meditando o tema a espiritualidade do canto litúrgico. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, em meditar nesse tópico. Quais são os gêneros de cantos, de músicas que a Igreja Católica acolhe para o canto litúrgico? Bem, primeiramente, por excelência, podemos dizer assim, o gênero primaz é o canto gregoriano. Ele leva esse nome porque São Gregório Magno, Papa, catalogou todos, ou a grande maioria, a grande parte dos cantos espalhados pela Igreja do Oriente e do Ocidente. Muitos estudiosos dizem que até São Gregório Magno chegou a compor algum canto gregoriano. Mas antes de ser chamado de canto gregoriano, esse gênero musical era chamado de canto-chão, porque toda a estrutura melódica vinha já da religião judaica, que entoavam em salmos os cânticos, os hinos de louvores a Deus. E a estrutura da escala que os judeus utilizavam geralmente era na região da fala, na região média, essa mesma região que eu estou falando, porque fica de fácil acesso, cômodo e de aprendizado para que o cantor, o salmista, pudesse entoar o salmo. Então, os primeiros resquícios de adaptação da melodia judaica para uma melodia católica, se chama de canto-chão. Depois ele vai sendo bem estruturado ao longo dos primeiros 8 séculos e se torna, com essa estrutura melódica, com as escalas da Grécia Antiga, escalas modais, tonais, vão se tornando um canto mais refinado. É bem verdade que o canto gregoriano é um canto experimental, foi feito exclusivamente para oração. Luciano, e por que só existe esse tipo de canto em latim? Na verdade, existe também com o grego, com a língua grega. Mas observe, o latim e o grego eram as línguas faladas naquele período. Mas isso não quer dizer que o latim e o grego estão mortos, porque todo povo, toda nação possui uma língua. E a língua da igreja, a língua que a igreja pertence, a língua que pertence à igreja, a língua mãe da igreja, não é o português, não é o italiano, não é o espanhol, é o latim. Veja que João, no livro do Apocalipse, vai dizer: eu vi novo céu e nova terra, vi a Jerusalém celeste. A Jerusalém celeste é o novo povo de Deus, é a nova pátria, é a nossa nação. E toda nação tem uma língua. Mas isso não quer dizer que a língua, primeiramente, o latim, está morta. E nem tampouco que devemos cantar todas as músicas na missa em latim. Não. Podemos também cantar na língua vernácula, ou seja, no nosso português. E também não é adequado que se troque o texto do latim, do canto gregoriano, para o português. Se perde a essência. Lembrando que a finalidade do canto gregoriano é ajudar as pessoas a rezarem, porque é um canto experimental. Se você fizer um teste e colocar o canto gregoriano para um pagão, um ateu e um protestante ouvir, certamente eles vão dizer: isso é coisa de igreja católica. Porque intuitivamente as pessoas sabem que o canto gregoriano é uma música feita pela Igreja Católica, para a Igreja Católica.
é o patrimônio, é um dos patrimônios da igreja, é o canto gregoriano, e ele não caiu em desuso de jeito nenhum. Em meados do século XVIII surge um gênero musical chamado canção. A estrutura melódica desse gênero musical é algo mais simples, que de fácil assimilação, com notas musicais que geralmente seguem uma sequência de forma ascendente e de forma descendente. E quando essa melodia está atrelada a um texto, a um poema, então isso ajuda a gente a compreender, a entender os sintomas do que a própria canção, que é um gênero musical, quer expressar: a alegria, a tristeza, a felicidade, a dor. Então, nos séculos XVIII, XIX e XX, a canção, como gênero musical, vai ganhando corpo, seja na Itália, com as canções napolitanas, seja na Alemanha, com os Lied, seja na França, com as chansons. E no Brasil, no período modernista, já no final do século XIX e começo do século XX, surgem as canções brasileiras. Em meados do século XX, a igreja adota o gênero canção como uma forma de incrementar o canto litúrgico, dando uma nova roupagem com novos textos litúrgicos dentro daquelas características que eu falei outrora nos podcasts, mas com o intuito de também levar a comunidade a rezar. Daí surgem os cantos pastorais, as músicas pastorais, que muitas delas, sem dúvida nenhuma, muitas delas são cânticos que nos ajudam a rezar. Outros não, infelizmente, outros não tem como nos ajudar. E no final dos anos 70, começo dos anos 80, com o gênero musical, a música popular, a igreja vai permitindo também, e aqui eu falo permitindo não no sentido pejorativo, mas de certa forma podemos verificar que foi algo positivo, vai permitindo que esse gênero musical, a música popular, adentre na igreja. E quando digo que adentra a música popular, como também o gênero musical canção, eu não me refiro a invenções, a adaptações, a paródias, não. Melodias compostas por pessoas católicas com textos específicos. E essas melodias, no gênero musical da música popular, entre a década de 70 e 80, vai se desenvolvendo nos grupos de jovens, nos encontros de louvores e também alguns retiros. E isso vai se perpassando por toda a igreja. Existem grandes músicas que é compostas por autores, compositores da renovação carismática, que são belíssimas, que servem realmente como momentos para oração. Mas aí, Luciano, desses 3 tipos de gênero, qual se deve escolher para estruturar uma missa, por exemplo? Bem, os 3 gêneros são gêneros aceitos pela igreja, mas não esqueçamos, a música, o canto gregoriano é por excelência o canto primaz da igreja católica. Surgiu na igreja e é um canto experimental. Os outros tipos de gêneros, como o gênero da canção e da música popular, não surge na igreja, surge no meio do povo e é trazido para a igreja adaptado para que a gente possa rezar com texto litúrgico, com melodias feitas por compositores católicos. O que eu peço é que sempre você, quando for escolher uma música, você que cuida de algum grupo, de algum ministério, é líder de liturgia, é coordenador, é maestro, use o bom senso. Observe o poema, o texto literário, e também observe a melodia.
Nunca use isso ao seu bel prazer, para se beneficiar, porque a igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja é de Cristo, e a ela nós devemos servir. Devemos colocar sempre o canto à disposição da comunidade para que a comunidade possa rezar, para que a comunidade possa cada vez mais encontrar Deus. Não do meu jeito, mas do jeito que deve ser, porque quem move a igreja não sou eu, é o Espírito Santo. Acompanhe os nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal do YouTube, Café Católico, e também, se você não nos segue, aproveita para seguir o @Café Católico Oficial. Um forte abraço, fica com Deus e até os próximos encontros.